Em 1929, meu pai tinha 26 anos de idade e ele foi contratado como vendedor de ações de um pequeno banco local. Ele vendia ações e títulos, mas ele vendia principalmente ações. E quando as ações caem 48%, e era você quem estava vendendo elas às pessoas há alguns meses atrás, você não vai querer sair de casa e enfrentar essas pessoas. Então, meu pai optou por ficar em casa durante esse período. Não havia muito em nossa casa. Apenas tínhamos um pequeno quintal e era inverno na época. Ele e minha mãe se davam muito bem. Então, nessas condições, eu nasci por volta de 9 meses depois. Obviamente, por ser uma criança, eu não entendia que o mercado de ações estava fechado. Mas fato é que o mercado de ações realmente se recuperou mais de 20% durante esse período de 9 meses e meio. As pessoas que estavam vivendo aquilo não entendiam que estavam vivendo a Grande Depressão. Eles pensavam que foi uma recessão muito parecida com a que ocorreu pelo menos uma dúzia de vezes, embora nem sempre quando mercados de ações eram responsáveis. De qualquer forma, tivemos muitas recessões nos Estados Unidos naquele tempo, e o que estava acontecendo não parecia que era algo dramaticamente fora do comum. Na verdade, por cerca de 10 dias após o meu nascimento, o mercado de ações conseguiu subir 1 ou 2% naqueles 10 dias. A partir desse ponto, o mercado de ações passou do nível de 240 para 41, o que foi um declínio perceptível. Porque se alguém tivesse me dado $1.000 no dia em que nasci, e eu comprasse ações com esse dinheiro, meus $1.000 teriam se tornado $170 em menos de 2 anos. Isso é algo que ninguém tinha experimentado antes. Isso pode ter acontecido antes, uma vez ou outra com ações em específico. Mas em termos gerais, a América diminuiu 83% em 2 anos e o mercado de ações reduziu 89% desde a última alta. Foi em 3 de setembro de 1929. Foi extraordinário. E nesse período intermediário, de menos de 1 ano depois que eu nasci, meu pai foi ao banco onde ele trabalhava e tinha sua conta, e claro que o banco tinha uma placa de fechado na porta. Então, ele não tinha emprego. Ele tinha 2 filhos naquela época. Meu avô tinha uma mercearia na qual Charlie e eu trabalhávamos. Charlie trabalhou lá em 1940, eu trabalhei em 1941. Houveram vários fatores que contribuíssem para uma recessão, mas se você tiver mais de 4.000 bancos falidos, são 4.000 experiências locais em que as pessoas economizam e guardam seu dinheiro e então, de um dia para o outro, tudo se foi. E isso aconteceu em todos os 48 estados. É algo que afetou todas as famílias americanas. Esse tipo de acontecimento tem um efeito na psique das pessoas. Tivemos uma enorme recuperação econômica, mas é algo que marcou para sempre a mente das pessoas. O país ficou muito tempo sem crescimento econômico. As pessoas estavam sem esperança sobre a economia americana. Levou muito tempo para restaurar o mercado novamente. As pessoas nos anos 30 não sabiam quando ou se a crise iria passar, mas aguentaram, perseveraram e prosperaram.